pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, hoje em clima de nostalgia, pois estamos aqui para falar sobre esse fenômeno que vem acontecendo chamado a nostalgia dos anos 2000. Exatamente, meus amigos, vamos falar sobre coisas que já foram populares no passado, mas de alguma maneira estão voltando agora. E também para responder uma pergunta que muitas pessoas fazem: seria os anos 2000 os novos anos 80? Será? Para responder isso, trouxemos aqui ele, que é um amante de tudo que é dos anos 2000, Rafa Camargo. Pô, olá pessoas, eu sou um grande amante dos anos 2000 e eu sinto que foi esse período que moldou tudo que eu sou hoje. Uau! Porra, curioso. Curioso. Acho que vocês nem imaginavam isso, né? Porra, não mesmo. É isso, pois é. Eu tô passada, chocada. Temos também aqui ele, Marcelo, o homem que não ficou preso a data nenhuma. É um cara que se reinventa a cada vez que vive um pouquinho mais. Olá pessoas, sou o Marcelo e realmente sou um cara muito reinventivo. Reinventivo, caraca, falou tudo mesmo. Brabíssimo, falou hein? palavra. Brabíssimo. Por falar em Inclusive inventou essa reinvenção, palavra agora. O que é isso? Meu Deus! E a gente tá falando sobre esse monte de coisa porque recentemente foi anunciado, né? Anunciado não, a gente teve o trailer e também já tem a data de lançamento de Premonição. Olha lá. 6? Acho que quando esse podcast for pro ar, esse filme já vai até ter sido lançado. Já vai estar em streaming. É possível. Errou feio, errou rude. E também teve trailer de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que é uma saga que surgiu no final dos anos 90, mas que foi muito representativa pra toda uma geração do início dos anos 2000, né? A galera que ouvia new metal, a galera que... O emo. O emo, essas paradas dos anos 2000 era muito forte, né? Toda uma questão da moda também, da cultura pop, era muito popular. E aí, por muito tempo, a gente olhava pra trás e falava, que vergonha, né? Aquela galera com couro, né? Sobretudo preto do Matrix, que coisa horrorosa. E hoje em dia tu olha e fala assim, caraca, até que... Era legal. Era legal. Quer dizer, essa parte eu não sei se eu acho que era legal, né? Não sei. Esses filmes eram legais? Cara, eu acho que eram. Né? Mas Eles são. o Eu Sei a gente já achava que era ruim, né? Na época. Puta, é que eu acho que... gostava. Eu não Nossa, sei... Que filmeco, O Eu cara. Sei Que Vocês Fizeram não sei o que, isso aí já era ruim, Não, né? pra mim sempre foi filmeco, mas ele era o filme do DVD. Isso, ele era o terminando B. um pouco a fita cassete ali, sabe? Fita cassete não, VHS. VHS. Que a galera alugava e era um filme de ver sexta de noite. Era um depois- Pânico versão C, assim. É, tipo, isso ele aí. era... Nossa, boa definição. ele era Esse- pouca bosta, Ele não né? é nem B, né? Não. Ele é C. É um Não, Pânico peraí. C. É um Pânico C? Não, um Pânico é. C, vai. Vamos subir pra Puta, B? eu acho que se a gente pensar, a gente lembra de um Pânico B. Não, é que, Melhor, ó, tá ligado? O Pânico, ele é o que? Seria um Flamengo? Eu acho que é um Pânico A. Então, o Pânico É, é que Flamengo. ele é a Série A, ele tá na... Série A, Flamengo. Isso. E aí eu sei seria o quê? Um Guarani? Eu acho que ele tá ali na Série B, ele é o Mirassol, entendeu? Tá brigando pra não cair pra Série C, tá? Tu acha? Eu Criciúma? acho um Tigre. time muito... Não, o Criciúma tá meio... Tá em alta. Não dá. O Criciúma logo vai estar na Série A. De novo? Subiu e caiu, né? Não vai ficar muito triste com isso aí, sabia? Que barra, cara. Coitado. Tadinha, que barra. Ó, mas a impressão que eu tenho é que também, sei lá, meio que já a Hollywood tá nessa onda de uma dificuldade imensa de criar novas propriedades intelectuais, então eles vão buscando coisas do passado. Perfeito. Só que os anos 80, eles já voltaram em massa, né? Tipo assim, as Exato. grandes franquias, elas já retornaram. É. Tem pouca coisa que não voltou ainda. E aí eu acho que vai se explorando outras décadas, entendeu? Sim, e eu também acho que assim, os anos 80 começou a dar aquela cansadinha, né? Porque voltou com tudo, assim, de uma maneira violenta em Stranger Things, lá em 2016, né? Primeira temporada. Verdade. Sim. Things, que a palavra. Things. E aí, de lá pra cá, a gente teve várias obras que surfam. E assim, os anos 80 sempre serão matéria de estudo, porque foi muito influente na moda e coisa nada, então sempre vai voltar. Mas eu acho que começa a cansar os caras reaproveitarem isso e começa realmente, que nem o Léo falou, pensar em outras épocas, né? Fica uma estética muito única, né? E a galera começou... E exploraram muito dessas coisas no começo dos anos 2000 também. Pô, o tanto de filme de terror que teve revival, que teve remake... das franquias, né? O Pô, Três, Na Hora do exato. Pesadelo. É. Então eu acho que, pô, já passou tempo suficiente também pra que coisas que lançaram nos anos 2000 virassem nostalgia já Mas também. Sim, sim. Você não tem a impressão de que essas obras que voltavam nos anos 2000, que revisitavam filmes dos anos 80, elas voltavam, assim, com a estética dos anos 2000. Com certeza, Sim. né? Total. Porque depois o que começou a acontecer pós Stranger Things é que revisita o que é dos anos 80 com a estética oitentista. Ah, sim, entendi, você tem razão.
Sim. Mas pra fora, indo além da estética, as coisas também elas voltam dentro de um formato bem padrão, né? O Halloween de 2018 estabeleceu o formato. Sim. Traz o personagem de volta, faz uma relação, continua o primeiro Perfeito. filme, segue assim. E todo mundo seguiu essa, todo mundo, especialmente filme de terror. É, Todos eles são assim, o Pânico é assim, o Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. Mas é passou assim. do filme de terror. O Jurassic Park fez isso. Exatamente. Tipo assim, foi além, né? Traz os personagens de volta, conecta com o Ghostbusters, passado pra sim. gente ter nostalgia. Não, e eu ia perguntar coisas dos anos Star 90. Wars. Que eu ia dizer, o que trouxeram dos anos 90? Que a gente tava em 80, aí foi pro 90. Ok, Jurassic Park, Sim. mas já tava tendo... né, Assim, ó, vocês falam de Halloween, claro, Halloween foi influente para os filmes de terror, mas essa estratégia de pegar gente velha com gente nova já teve em Star Wars, que é mais antigo Teve. ainda, né? 2015. Sim. Que é quando o eles Despertar da trouxeram. Força. Que é o mesmo rolê, né? De trazer pessoas do É. legado lá com os novos atores. Que é respeitar, tipo, como é que era aquele design oitentista de imaginar como é que era o futuro, sabe? Aquele bagulho, aquele retrofuturismo. Eles fazem muito isso em Force Awakens, né? Porque o Star Wars, as prequels, falou foda-se que lá nos anos 80 e 70 eles imaginavam um futuro com tela de tubo e coisa arada. Não, aqui vai ser super moderno, mesmo Sim. que na época, se for parar pra pensar cronologicamente, Não se fazer- passa antes, né? Exato. E lá era super tecnológico. É que o George Lucas não pensou muito naquela trilogia, né? tem Essa isso é aí, a questão. Mas, por favor, não caçoem dele. Mas eu acho legal, os anos 2000 estão muito populares. Teve um filme que eu vi um trailer, não assisti o filme ainda, mas que ele é da virada de 99 pra 2000. Vocês viram o trailer desse filme? Não. Não me recordo. Tem essa virada e aí as máquinas começam a se voltar com outras pessoas. Então é o celular se volta. Celular não, porque na época era PC, né? A parada do bug lá, que... É do bug do milênio. Aí eles fizeram o que aconteceu realmente. É, Ah, como seria o mundo se tivesse Rolado o tal do bug. o tal bug do milênio. Eu vou pegar o nome do filme aqui, porque o trailer dele era bem isso, cara, que era Anos revisitar. 90. E era tanto revisitar que sabe quem que eles chamaram pra participar do filme? O Fred Durst, o cara do Limp Bizkit. Daí ele aparece lá no filme com o boné vermelho pra trás. É impressionante como tem algumas figuras que... Pô, eu brinquei que eu fiquei preso nos anos 2000, mas, tipo, assim, tem uma galera que de fato ficou muito, né? E, tipo, você associa a imagem daquela pessoa pra aquilo, né? Pra aquele período. Cara, eu associo anos 2000, eu não sei, pra mim ele tá muito associado à música, sabe? É, Quando eu sim. penso em anos 2000, tem várias bandas e vários artistas que pra mim eles são dos anos 2000. É verdade. Evanescence, Nickelback, É bem... cara, Nightwish. Cara, tem umas coisas que pra mim elas são, sabe, um produto dos anos 2000. É, velho. total. Mas eu fico pensando, sabe, eu entro muito nessa às vezes, de que eu acho que a gente tem essa nostalgia da mesma forma que, pô, sei lá, meus pais têm com os anos 80, tipo... Pra gente é isso. Pra gente é isso, a gente vê, eu descobri música nos anos 2000. Não só as dos anos 2000, eu descobri música de tempos atrás, mas, pô, a minha porta de entrada foi, tipo, Green Day. Ó, o Pra eu nome, querer descobrir música, tipo, Anos 2000 tá ligado? também É uma música dos anos 2000. o nome do filme é Y2K. Eu vou mostrar a imagem pra vocês, o editor vai colocar na edição. Nossa, visual é total... Olha os 2000. posters do filme, como é que são. anos 2000 ali, ó. Isso é aquela galera, tipo esse aqui, ó. Saca? Ah, é a Branca de Neve? Isso daí é muito baseado em alguma coisa das Spice Girls, não é? As Spice Girls não tem algum álbum, alguma coisa quem tá que no lembra muito essa estética, assim? Cara, tem tinha muito- Backstreet Boys. E esse lance, Sing, o New Metal, tudo era a lente grande angular que ficava de cima pra Isso. baixo com as mãos assim, né? E às vezes com olho de peixe. É, isso aí. Não é? Era Essa isso. parada das boy bands, ela começou na década de 90, na real, né? Sim, metade ali e ainda continuou um pouco nos 2000. Tipo, né? Backstreet, Britney Spears também, que não é Muito boy forte, band, mas muito enfim, mas isso forte. eu acho que Girl pega 90 mais, né? Mas ali... Mas foi um negócio que se seguiu, e eu acho que nos anos 2000, posso estar falando besteira, mas, pô, veio mais o conceito da banda, né? Porque antes eles eram mais os cantores. Tipo, aí dos anos 2000 veio o lance da banda. Tipo, sei lá, power trio, quarteto e tal, não sei. E pegou forte, né, velho? E tu vê que o Backstreet Boys tá tão popular, esse lance de boy band, coisa arada, que a música popular do Deadpool e Wolverine é justamente uma dessas, né? Mas isso é 90 mesmo. Eu acho que Backstreet Boys é mais 90, não é? Não, Mas não é no foi final. um grande auge, sim, é dos anos 90. Mas continuaram ainda um pouco. Ainda ficaram um pouquinho, né? Tinha um pouco que eu lembro também, né? Que eu comprei esse dedo Pô, é que teve uma outra parada, cara. Eu acho bem bom, cara. Quem nunca comprou Millennium, né? Eu acho que Pois os é. Backstreet Boys tem várias músicas boas. Pô, o conceito de clipe, cara, foi muito forte nos anos 2000. Os clipes eram muito bons, Backstreet Tipo Ah, assim, é verdade. essa indústria do clipe, cara, de ser, tipo, assistir, descobrir um álbum por meio do clipe que tava no top 10 da Mix TV. É porque a gente via na TV, né? Que hoje em dia as pessoas também Exatamente. não veem TV, né? E a falta da TV com coisas assim fez o conceito de clipe morrer. Não tem muito mais clipe. Não, inclusive, nos anos 2000, teve a combinação de filme de herói com banda, que era o Nickelback fazendo a música do Homem-Aranha, né?
Ou Era a música Hero, né? Hero, Evanescence no Demolidor. Evanescence Demolidor. Cara, Evanescence Demolidor foi uma parada, puta que pariu. Que anos 2000 teve trilogia do Sam Raimi, teve os X-Men, Aham. né, não lembro o diretor do... Brian, é o início Brian dos filmes de Singer. herói, né? É lá, o cara polêmico. Aí depois, e ainda teve a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Cara, eu acho impressionante como o couro, ele foi uma parada. Foi uma parada, Nos anos cara. 2000. Olha quanto Cara, mas você vê... tinha couro. O Demolidor, cara, o couro era tão popular que o filme do Demolidor, a roupa dele é de couro. É um acrobata, né? Mas pra mim o mais impressionante Faz vai muito ser sentido. sempre os X-Men. Com né, cara? certeza. Esse daí é Mas- inacreditável. Mas eu acho que é muito louco, porque é exatamente o que o Léo falou do Halloween, velho. produto Tipo assim, é um cara que faz um bagulho que dá certo e todo mundo vai no bonde. Tipo assim, segue o mesmo balaio. E o que é o couro? O couro começou em É o Matrix? X-Men. Eu Não, acho. é Matrix. É Matrix. Ah, mas Teve tá bom. Matrix, Mesmo que não seja de herói, foi O Matrix. Blade era um couro também, né? É, e a galera viu que deu certo e foi no mesmo bonde, velho. Mesmo esquema que a gente tá vendo hoje. É um ciclo de repetição muito louco, né? Mas... Rafa, tu tem nostalgia da música dos anos 2000, né? Eu tô falando Cara, eu não, dessas bandas de 2000. assim, eu vou te falar a real. Eu não sei se... Eu não sei se por seria exemplo, a palavra, mas pode falar. Não, porque, por exemplo, até hoje tu ouve muito Green Day, Total. tu ouve muito, sei lá, Blink, tu ouve muito? Não muito, mas sim, eu ouço bastante. Tipo, esse pop punk, vai, dos Aham. anos 2000. Pô, eu ainda consumo, Diga mas... aquela música aqui. Isso é Green Day. É, Mas Green Day, isso é Green Day. canta esse- Never- Eu posso mandar o vídeo, vocês podem pôr no meu É que a vídeo. voz dele é igual ao... Eu tenho um vídeo cantando essa música. Isso. You wanna be an American idiot. You want a nation of Jordan obedient. Bom, muito bom. Mas aí era digamos, o auge do Green Day, porque depois veio o American Idiot, que aí é 2000. O American Idiot foi o álbum que me fez Esse aí eu escutei. descobrir música. Tipo assim, eu lembro, sei lá, de eu assistir o clipe, só que aí que tá a importância do clipe, cara. E aí eu O clipe queria... era uma parada. Pô, era muito foda. Eu falava, caraca, esses caras são muito legais. Eu quero ser igual eles. Eu queria aprender a tocar instrumento igual eles, tal. E aí eu fui descobrindo música. Mas eu acho de verdade que o que a gente ouve de música na nossa adolescência, na nossa, no caso, foi tipo anos 2000, molda muito do que você aprende a gostar, tá ligado? Porque, pô, hoje eu ouço, mesmo bandas de hoje, que eu descubro, eu tenho uma tendência a me agradar mais o som, tipo assim, me parece familiar, sacou? Me parece familiar quando é Te parecido. lembra alguma coisa? Me lembra um momento Que tu bom. gosta. Me lembra um momento bom, tipo assim, um momento fácil, um momento tranquilo, que era maneiro. Tipo, era da hora. E esse negócio que tu falou, né? Até visualmente, né? Porque tu viu o clipe, aí tu fala, cara, quero me vestir que nem esse Isso, cara. totalmente. Mas daí tu olha um cara lá se vestindo, sei lá, com um colete e uma calça jeans e um all-star azul, e tu vai falar isso, tentar usar isso na vida real, não vai ficar tão legal. Talvez não ficasse tão legal. Os emos tentavam. O bullying vem aí, né? Tinha a roupa né, Sim. bem justinha. Porra, Pô, essa foi a esse época raciocínio... do emo, né? Eu era um Te emo, velho. pegou demais. Cara, eu né? tenho uma foto, eu vou tentar achar pra mandar pra vocês. Minha emo, cara, com cabelão É que, aqui, tinha ó. tinha o emo e também o rock alternativo que eu estava, tipo Strokes, pra frente, entendeu? Que tem várias daquelas... Mas- Ah, o Marcelinho é foda, ele é muito cult, cara. É, o Eu Strokes pegava, é cult. É. eu escutava, Ele cara. já tava no Strokes, Eu já tava no cara. Strokes, cara. Da hora. Aliás, o que é melhor, Arctic Monkeys ou Strokes? Que é mais... Peraí, que é a melhor? Que eu prefiro? Eu prefiro o Arctic Monkeys. Mas que é mais... Quem foi maior, pra mim, é o Strokes. Senão não teria. A gente teve essa batalha, né? Não existiria Arctic Monkeys sem Strokes. É que é difícil esse negócio de o que verdade, é mas eu melhor, acho né? Strokes melhor. Porra, Não, eu acho Arctic Monkeys melhor. Eu prefiro. Eu gosto bastante de Arctic Monkeys. E tu? eu também, mas eu acho que eu sou mais Strokes, velho. Baixa aqui. É nosso lado da mesa, tá É porque também nos 2000 ali, tipo, Franz Ferdinand também. Escutava. Não me pegou. Franz eu ouvi muito pouco, cara. Eu Nunca ouvi me muito pouco de Franz. Franz. Escutei muito. Franz Ferdinand Eu fui é a pro cara lado do Marcelo. emo mesmo, cara. O lado do Fall Out Boy. Putz, Fall Out Boy era Panic! muito At the legal, cara. Disco. Panic! At the Disco era... O primeiro álbum do gostava, Panic cara. é muito bom, Cara, cara. eu- O isso primeiro nada álbum disso do me Panic pegou, é nada muito disso me bom, pegou. O velho. emo não te pegou. Nem um pouco. Eu escutava emo. Eu acho curioso como a moda, ela é cíclica em vários sentidos, né? Tipo, as paradas ficam voltando e toda hora uma área não é mais moda, depois volta. Tipo, anos 2000 era o lance da cintura baixa, das calças, né? As mulheres usavam com um negocinho lá embaixo. Feio. Horrível. E aí essa parada tá voltando agora, e tô começando a querer usar. Não, isso. eu tô chegando nessa conclusão com esse papo, que é tudo muito cíclico, né? Tipo É. assim, é o mesmo movimento que vai acontecendo, cara. E o que a gente... Esse raciocínio que eu falei dos games, eu acho que ele se aplica... Das músicas, se aplica muito aos games também. Tipo, hoje eu tenho uma tendência a gostar, pelo menos esteticamente, de jogos que me remetem a coisas que eu já... Ah. Tipo, pô, eu peguei pra jogar o Prince of Persia lá. Cara, é 2D, é Metroidvania lá. Pô, era muito legal. Tipo assim, é um jogo que me ganha Mas tá mais fácil. anos 90, né? Side É. scrolling e tal. É, Pra mim, é anos verdade, né? Não mas é que eu acho que pra nós não é anos 90. Pro brasileiro.
Chegou mais tarde. Entendeu? Porque aqui a gente era muito atrasado. Pô, eu cara. jogava Donkey Kong com, sei lá, cara, 10 anos, 12 anos, mais até, né? Cara, o Rafa era o cara que tinha o videogame no ano que lançava. Mas Não com era 10 esse cara, anos de velho. idade era 2005? Eu não era esse cara, eu Rafa? jogava Eu Super... não era esse cara. Eu peguei mais tarde, sim, eu tinha uns vídeos, eu comecei a pegar Cara, na teve época. GameCube em 2002. É, uma das poucas pessoas que Não tiveram foi em GameCube. 2002, velho. Foi tu que falou que era 2002. Talvez eu tenha me confundido com as datas, mas tudo bem, que seja. Eu tô falando meio assim, eu acho que até uns 14 anos eu jogava Super Nintendo, velho. Tipo, jogo 2D, então, foi criando na minha cabeça talvez o lance de que, cara, isso aqui é jogo legal. Eu já pegava o Play 2 já. né? Eu tava com o Play 2. sempre fui amaldiçoado com esse lance do console, né? Enquanto eu tava com o PlayStation 2, eu tinha o Super Nintendo. Quando eu tinha o PlayStation 3, eu tinha o Play 1. Cara, foi muito triste eu não Bem ter o Play atrasado, 2, mano. tava Eu bem tinha muita atrasado. falta de ter Tava o Play 2. atrasado entre os atrasados. Tu não né? teve PlayStation 2? É muito Eu triste. tava cara. 2 anos Que atrasado. loucura, cara. Eu perdi, Brasil, Eu cara. também não tive, eu também não tive. Porra, o ápice da pirataria, né? Não. O ápice da pirataria Porque e pra mim, assim, o Play 2, ele é a ele é a entidade. É a instituição anos 2000. Ele é. Entendeu? é. Isso pra mim é. 2000. Mas eu não tava nela, entendeu? 2 por 10. Esse conceito é tipo assim, é o que definiu games naquele período, é né? o conceito de tu mesmo baixar o jogo e começar a gravar, porque daí Que tu tinha um delícia, gravador Queimar DVD no CD. computador. Queimar o burn. Queimar. Entendeu? Era legal. Cara, eu fico muito triste de não ter tido o Play 2. Eu porque também, cara. Vizinhos meus, amigos, Nossa, conhecidos duas pessoas tinham. que não tiveram Play 2. E eles eram Raríssimo. tão mais felizes. Eles, Mas eu jogava na casa deles. Tinha Não, eu tipo também, assim, mas era não é a legal. mesma coisa. Não é uma coisa, mas eu acho que isso fez parte de, tipo assim, de criar esse... Pô, eu falo com base no meu primo. Meu primo não sabe jogar em conjunto, assim, tipo... Jogar videogame com gente, tá ligado? Igual a gente fez ontem, a gente foi jogando FIFA. Cara, isso pra mim é uma parada do Play 2, velho. É. Tipo, eu ia na casa dos meus amigos pra gente jogar FIFA junto, dividir controle. Tipo, era muito legal isso, Não, velho. isso era muito legal. Mas sabe Cara, que- dividir tela. Eu lembro que quando eu jogava 007, a gente botava uma paradinha que atrapalhava Sim. tudo a tela pra você não ver a tela Ver do o outro. outro, né? Pra não Pô, saber era que ele tá muito no legal isso, cara. É. Ó, agora, sabe o que é muito doido disso? Porque eu não tive essa experiência, porque o meu vizinho que tinha Play 2, ele era um ditador. Ah, Ele era o isso é uma cara que te merda. convidava pra ir lá, só que ele jogava e tu tinha que ficar olhando, entendeu? Jogos dele. Não, isso eu tenho que Ah, não, agradecer era meu multiplayer, vizinho. era multiplayer. Ó, Ele não tinha jogo multiplayer pra jogar Ele não junto? queria, ele queria mostrar, ele Dominar. queria jogar Que sozinho, vizinho, ele era um filho de uma que puta. vizinho ruim. eu vou Que agradecer ao Caio. Caio foi meu vizinho que ele me emprestava o Play 2, cara. Ele deixava uma semana comigo, Cara, às vezes, cara. Que é gente boa. O único jeito que eu tive acesso a esses jogos dos anos 2000 e tal foi lá em 2008, quando meu pai comprou PC, botou internet, né, muito tempo atrás, e eu aprendi a baixar jogo. Aí essas paradas, tipo GTA San Andreas, essas Você baixava paradas, tudo. baixava, era o que tinha pra PC, né? Nem tudo tinha pra PC, então o que tinha eu conseguia baixar e jogar. Eu vou fazer um comentário agora que na minha cabeça parece muito inteligente, tá? Não sei se ele vai ser tanto, mas o Play 2, ele tinha uma parada que hoje virou a Steam, que tipo, cara, tinha muito jogo. Tinha jogo de tudo no Play 2. É. Qualquer coisa que você queria jogar, tinha um jogo, cara. Tinha Pô, eu muita lembro que coisa. tinha um jogo do Motoqueiro Fantasma que eu joguei demais Bom aquele esse jogo, jogo, cara. bom, Era muito bom. legal esse jogo, Que era cara. época Era um God of jogo War. de tudo. Tinha tudo. É. Tinha tudo, cara. Tipo assim, eu gosto muito de, pô, sei lá, fala uma coisa, Beatles. Deve ter um jogo dos Beatles, cara. Não, o que tinha esses dias, tava em live comentando, tinha o jogo do aquele B-Movie, jogo da abelha. Bom Puta, jogo. sim. Tinha de PlayStation 2, bom jogo. Madagascar, Era jogo de divertido. PlayStation 2. Sabe o que acontece? É que todos esses filmes, absolutamente todos, Todos? tinha joguinho. Todos. Era do Gelo, Shrek, qualquer cara. um. Todos. Não tinha jogo de tudo, cara. Agora, Era sabe muito o que é legal. engraçado? Como eu não tinha o Play 2, eu tinha o Play 1, enquanto a galera tinha um Play 2 e tal, ou Play 3, Meu Deus do céu. eu ficava muito brabo, porque, por exemplo, assim, eu não peguei o Resident Evil 4. Ah, eu peguei no Eu não GameCube. peguei. Eu peguei. Eu peguei Só o tu 1, jogou. o 2 e o 3, então eu sempre fui pastor da igreja do 1, 2 e o 3. E aí eu defendia eles, que nem louco, falando, não, o 4 não é nem perto disso aí, o 4 é uma merda. Traiu as origens. Eu também não tinha. Cara, né? eu fazia isso com Prince of Persia, sabia? Que tava todo mundo no God of War, só que não tinha God of War pro GameCube. E aí eu só tinha o Prince of Persia pra jogar. E eu entrava nessa briga sozinho, que, pô, Prince of Persia é muito melhor, cara. Porque a história é muito melhor. Tinha um fora Tipo, não e era, só o claramente Rafa não era, tá brigando ligado? com ele. O que tem de games dos anos 2000, assim, que são muito nostálgicos, que se voltassem hoje, vocês iam ficar muito felizes? Ah, eu acho Tem que um que voltar é volta, cara. forte, né? GTA Não, San Andreas, volta, GTA entendeu? É, Volta, cara. não, é que tem vários que voltam, mas tem uns que meio que Black. morreram. Sabe? Black. Nossa, Lembro Black, de Black. sim. Foda! Black era muito legal. É, Black era tinha, bem bom. tinha um jogo que eu acho que ele morreu no Play 1, Play 2, não sei, que era aqueles Soul River. Vocês lembram dessa parada? Sim, Mano, eu lembro do nome, Da que é de espadinha, espada, Soul né? River, que tu era um bicho, porra, parecia uma mosca humanoide, sei lá o que era. Com aquela certeza parada. não é Legacy isso, of Kain. Cara, esses jogos eram bem populares. Cara, tem um jogo... morreram. eu Mas eu não queria que ele voltasse. Pra eu mim, a só parada lembrei, mais assim, anos de- 2000 de todas é Gran Turismo, assim. Eu me lembro de jogar Gran Turismo essa era bem merda até famoso. não poder Era mais. bem Sim. famoso. E Need criar, for Speed e também. criar batalhas com as pessoas, tipo assim, tu conseguiu fazer aquela carteira em ouro e tipo umas carteiras que era muito difícil, tipo Laguna Seca com Viper. Pra mim tem dois games que, na minha visão, são dos anos 2000 que eu adoro, que é Guitar Hero Nossa, e Tony Hawk's Pro Guitar Skate. Hero era Pra muito mim, legal. Pra mim, E esses o dois pezinho, games... pezinho japonês, PES.
Pro Evolution Cara, eu- Soccer. Ah, tá. O pezinho japonês. pezinho. Eu fiquei pensando, que jogo é esse? Eu não joguei do pezinho japonês, cara. Cara, eu PES, vou falar. PES também. PES é O muito... Guitar Hero é uma parada que eu Mas sou o Guitar realmente Hero é- triste que morreu. Era o natural acontecer, mas eu achava muito legal o Guitar Hero, cara. Mas uma dúvida que eu tenho, honesta, tá? O PlayStation 2 chegou na vida de vocês em que ano? Nunca. Não, na tua não chegou, na minha também Eu não vou lembrar quando. Porra, eu não sei, cara, mas eu joguei bastante, surfei a onda peguei inteira. muita- Não, porque chegou bem cedo, chegou com atraso, como sempre chegava, mas eu aproveitei muito. É que o PlayStation 2, início dos anos 2000, né? Que ele começou. 2000. Eu não faço ideia de que ano que foi. É de Eu 2000. peguei do quadradão ainda. Depois teve a versão Slim, eu já peguei o quadradão. Tá bom, então considera de 2000. O que eu quero dizer com isso? Ah, Eu não, pouco eu não depois. conheço absolutamente ninguém que tinha PlayStation 2 dos anos 2000, 2001, 2002. Eu fui ver gente que eu conhecia ter esse videogame pra 2005. Não, eu Você tem uma conhecia. noção de datas melhor. Eu não faço ideia de que datas da minha vida, que ano que aconteceu cada evento, é que assim. Eu acho também que nessa época eu morava em Porto Alegre e era muito mais fácil, era Era bem muito mais mais fácil. comum. Eu lembro de pegar os classificados do jornal, olhar o que eles o que Vendo, tava à Play- venda, tipo, é. vendo Play 2 com 4 jogos, Ah, 2 é? controles, Tinha isso, cara. X Sério? reais e botava um número. Eu olhava no jornal classificado e tava da lá. hora. E aí eu ligava e pegava, por exemplo, eu queimei o meu Super Nintendo assim, né? Porque eu tinha um Super Nintendo guardado e eu dei ele na troca, acho que foi justamente a do Play 2, ou foi do Entendi. Play 1, não sei. Mas tu dava o teu videogame na troca, eles abatiam uma parte Que do da hora. valor, tu comprava e era muito fácil o E tinha acesso em muita- Porto Cara, Alegre. lá em São Já Paulo tava- tem até hoje esse Muita lugar, gente tinha. a Santa Ifigênia. Que tem até hoje. Só que hoje já virou um lugar meio muito forte de mutreta, assim, que não é mais confiável. Mas antes era de boa você comprar videogame lá e rolava isso, cara. Eu dei meu Claro, tu dava o Super teu na troca. Nintendo. Não, Super Nintendo não. Eu dei um outro videogame. Eu dei uma Play 1. Cara, um Game Play Boy, eu acho que eu dei um Game Boy, É velho. tipo comprou um carro, né? Tu dá na troca. Eu fui, meu Play. Por isso que eu não tenho os videogames, que o Play 1, o Play 2, dei o na Game troca. Boy Advance, todos esses eu dei em troca. Eu quero Eu fazer tenho um- meus consoles ainda, tá? Lá em cima tá guardado meu Super Nintendo, que era o Baby, e o meu PlayStation 1, que era o Fat. Nossa, foda. Eu tenho muita história desse bagulho de guardar videogame, mas eu quero só responder antes. Eu tenho um jogo, cara, que eu lembro que eu joguei demais esse jogo, e eu hoje vejo o quão errado era. Porque o Play 2 tinha isso, né, cara? O fato de você ter muito jogo permitia você jogar uns bagulho que claramente não era pra tua idade, né? Com certeza. Cara, tinha um jogo do Justiceiro, mano, de Play 2. Não, ele era uma sanguinolência do caralho. Cara, era demais Fatal aquele jogo que era de tortura, mano. Era tipo um absurdo aquele Tem que jogo. torturar os Cara, inimigos. isso é muito doido, né? Tem uns jogos que parece que eles são produtos de sua época mesmo. Pra mim, esse jogo- Manhunt, velho. Manhunt. Manhunt. Sabe qual o jogo que ficou muito popular e pra mim ele morreu no PlayStation 2? Tekken. Tem até hoje. Tem Tá até lançando- hoje. Tá lançando Tekken, tem Jogava cenário muito competitivo. Tekken, jogava Pra muito mim, Tekken morreu nos Eu anos era 2000. cabeça de tigre, eu adorava. Eu jogava o Tekken no Play 1, né? Eu não tinha o do Play 2. Tem um outfit melhor que aquele do Tigre? Não tem. Tênis? Não tem. Não né? tem. Eu gostaria um dia É de de gordo. ficar bombado, não pra vaidade, mas só pra poder vestir essa máscara de Ah, é legal, né? Aí a camisa roxa, aquele. Como é que é? A calça meio esportiva. calça e um tênis- meio. Isso aí. É, melhor outfit de todos os tempos. Foda. Muito demais. foda. Esse jogo era. Como é que era o nome do vilão? Fumetsu? Famitsu. Yoshimitsu. Yoshimitsu. Não, o Yoshimitsu não era vilão, né? O Yoshimitsu era o da Era o espada. outro. Heihachi. 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 muito Era o pai foda, do cara. Jin, do não Tem sei toda quem, uma né? trama novelesca. Nossa, Pode tem, crer, cara, tinha, né? Umas É, cutscene, né? Agora tu destravou uma memória que eu não tinha Tem, na minha cara. mente. No momento que eu descobri a troca de lados do jogo do Tekken, porque ele era 3D, né? Uhum. Lembra que tinha um. Que podia ir pro lado. Sim. Podiam pro lado, e aí eu tava acostumado com o Mortal Kombat do Play 1, né? Do Super Nintendo. Que, Street tipo, Fighter não também. tinha muita coisa, né? E aí eu fui jogar Tekken e eu consegui fazer esse negócio. Eu falei, cara, Meu Deus, abriu um o mundo. que né? é isso? Como Pô, é essa era a grande parada do Tekken, né? Que Esse era o grande revolução. bagulho dele. Cara, Era esse e cara. o Soul Calibur também, que depois não teve muito. O Soul Calibur eu não joguei. Calibur. É, também. Tem outros games que pra mim me marcaram e que ficaram lá. Fatal Frame foi um game Nossa, que me marcou. o Fatal Frame me dava. Foi uma das primeiras experiências de terror, assim, sentir medo mesmo. O nome Tom Lançou Clancy, agora. o nome Tom Clancy, pra mim, ele é anos 2000. Nossa, Pô, Splinter Cell. vai lançar sempre coisas com Tom Clancy. Pra mim, Tom Clancy vai ser é o nome sempre dos anos um 2000. produto dos anos E eu 2000. sinto muita falta de Splinter Cell, cara. É uma parada que vira e mexe eu me pego jogando. É um daqueles que vocês podem colocar na lista de coisas específicas que eu gosto muito, cara. É porque era muito bom, né? O Double Edge O era bom. Splinter Cell era bom Lembra do demais, Splinter cara. Cell Conviction? Esse é o mais novo, mas era bom também. Era bom também, mas pra mim o Chaos Theory, o Pandora Tomorrow... ali Pandora era... Tomorrow era Nossa, foda! da hora, cara. Tomorrow, que Ah, mas memória. o Double Edge também é mais novo, né? Cara, eu tenho duas histórias boas. Vou dar uma de Edson aqui. Duas histórias boas. O E- Pandora Tomorrow foi um evento muito específico que minha mãe dá risada até hoje disso. Porque teve um dia que eu peguei emprestado num amigo, tava jogando no GameCube, e eu tinha que fazer alguma merda em casa, assim, sei lá. E ela chegou e eu não tinha feito o tal bagulho. E ela ficou muito puta, me deu um puta de um come, e ela pegou o CD e quebrou na minha frente, assim. Só que a hora que ela quebrou o CDzinho, imediatamente quando ela quebrou, eu falei, mãe, esse CD era do Carlão.
Tipo, eu vi no olhar dela, hoje eu entendo o olhar dela de desespero, porque naquela época era tipo uns 300 pau, tá ligado? Era original? Era, porque o GameCube não tinha falso. Não tinha falsificação. Eu só alugava jogo, eu ia na locadora alugar jogo, que não tinha falso. Nossa, o tamanho Cara, ela ficou muito... Não, eu não tive culpa disso, né, cara? Dessa parte dela quebrar, né? Ela quebrou o CD e espancou o Rafa. Não, eu devo ter apanhado, sim. Você provocou. E a outra história boa, cara, essa foi, puta, uma das maiores conquistas da minha vida até hoje, cara. Quando eu tava não sei idades, tá? Eu devia ter uns 14, 15 anos. E eu tava muito afim de ir no Hopi Hari, que era um parque lá famoso em São Paulo. E era meio caro na época, né? E eu queria conhecer o Hopi Hari, eu queria muito ir lá conhecer. E eu vendi meu GameCube. Pra poder... Eu vendi meu GameCube... Foi a maior estupidez que eu fiz. Caralho. Eu vendi meu GameCube pro moleque da minha escola, na época lá, o Tomás. Ele pagou? Porque Pagou. a gente vender coisa pro pessoal da escola, né? Não, pagou, bonitinho. Eu vendi com os bongos do DK ainda, que eu tinha o... Nossa, os Dave... Tinha. Nossa! Vendi por... Era Cara, muito rico, cara. não era, cara. Eu demorei uns... Não era, eu demorei uns, sei lá, uns 4 anos sem ganhar presente de Natal pra ganhar um GameCube. 3, não sei. Enfim, vendi por uns... Vou chutar. R$400, R$500, não sei, na época. E fui no Hopi Hari. Fui no Hopi Hari, um otário. Cara, passou quando eu tinha uns 22 anos. Passou muito tempo. Eu já trabalhava. E eu encontrei esse moleque. Em algum almoço, alguma coisa assim, eu encontrei o Tomás. Falei, cara, você ainda tem o meu GameCube lá? Ele, pô, tem, tá parado. Eu falei, pô, eu quero comprar de volta, mano. E eu comprei o meu próprio GameCube de volta. Pô, que história com os bongô. E eu tenho hoje em casa o meu próprio GameCube que ficou com ele 7 anos, cara. Eu comprei o meu próprio GameCube de volta. E não podemos deixar de falar de Restart também, né, meus amigos? Que eram os meninos da minha sala, cara. Colega. Essa curiosidade é muito Cara, foda. É muito forte, né? É um grande... Eles, os Restart. Não, era um da minha sala, 2 mais velho e o baterista era de outra escola. Tá, mas aí Ele era do Objetivo, se eu não me engano, Thomas. Rapaz, tu pôde ver a ascensão meteórica de Restart. Sim, cara, isso me gerou muitos problemas na vida mesmo, assim. Porque eu via os moleques não estudando e se dando benzaço. E eu tinha uma banda também. E gerou um puta conflito em casa, porque eu pensava assim, cara, isso aqui vai rolar. Rolou pra eles, vai rolar também, a gente vai conseguir. O meu negócio é não estudar. O meu negócio é esse, cara. E aí, pô, gerou muitos problemas em casa. Coitado dos meus pais nessa época. Calça colorida? Não, porque essa era a parada. Nem os Restart usavam calça colorida enquanto eles estavam na escola. Eles não usavam. É que isso era coisa de gravadora. Peraí. Foi depois, né? Isso aí foi depois que eles já nem iam pra escola mais. O Restart, na época que era o teu colega, ele já tava muito patamar grande ou ainda não? Lá em São Paulo rolou uma cena emo muito forte. Então eles tinham uma banda que chamava C4 antes. Tá. E a C4 já era gigante, já era muito grande. C4. E aí eu tinha uma banda, muita gente tinha banda, e a gente tinha umas 4, 5 casas de show que todo mundo tocava e tal, e eles eram sempre a atração principal. Eles e uma outra banda que era o Cine, acho. Sim. Tem, grande Cine, grande. Que tem uma música, como que era? Mas era... É isso aí. E aí, velho, pô, aí eles começaram a parar de ir pra escola... E, pô, eles iam só em dia de prova, cara. E aí, nessa época, a gente já... Era muito foda, cara. Pô, pra mim foi muito embaçado, cara. Porque, pô, e minha mãe, ela tinha meu pai e minha mãe, eles tinham uma aspira de não deixar... Eles não queriam que eu fosse pro lado da música, né? Então, pô, eu tinha que ensaiar com a minha banda escondido. Tipo assim, era muito osso, velho. Mas na minha cabeça, naquela época, era o caminho do sucesso, né? Que história de origem. Eu virei um vilão depois, né? Grande história de origem. Pois é, e hoje em dia tu mete o pau em todo mundo, né, cara? Você vê, é Que foda, raiva né? que tu sente. É isso, é Não exatamente pode isso. ser. É por isso que eu desconto o Mion. É verdade, mas merece. Nossa, o Mion é muito nostalgia anos 2000 Não é? pra mim, Tem cara. Mion, cara. É que o Mion, depois ele... Opa, desculpa, Marcelo. Isso, calma aí. Deixa eu vir mais pra cá. O Mion, depois, ele mudou, né? A carreira dele tomou um outro rumo e tal, porque nos anos 2000 ele era... Cara, era muito engraçado as coisas que ele fazia. Ele era um cara legal, uma figura legal. Tu pegou pra ver esses vídeos aí, porque tem salvo, né? Nunca fui reassistir, cara. Eu não quero reassistir. Por favor. Eu não quero. Por favor, eu te peço. Faça Não, eu reassisti esses dias pra aprender a imitar ele pra um vídeo que eu fiz aí. Eu achava legal pra época. Cara, o sabe? Piores Clipes? Mano, na verdade é um bagulho muito parecido com o que eu faço hoje até, né? Tipo, de fundo verde, idiota e acabou, né? Mas ele tinha um... Ah, você acha zoado? Ele fazia um react nos Do anos clipe. 2000, cara. Tirando um sarro do react nos anos clipe ali, eu 2000. achava legal, mano. Claro, o formato evolui, né? Sim. O formato não tem problema nenhum. A figura dele que eu odeio mesmo. Ah, tá, não, tudo bem. Eu sempre vou lembrar quando ele falava do clipe do Beat It, que ele chamava o cara da faca de John Connor. Eu sempre vou lembrar disso. Tem um cara que é igual o John Connor do Tinha filme. o Toninho Cerezo também, não tinha nesse? Tinha o Não Toninho sei, Cerezo, Acho que tinha, né? Mas eu acho que a maioria das coisas devia ser sem graça se a gente reassistir hoje. Mas eu não quero reassistir. É que eu acho que ele isso, é essa pessoa até hoje. Pelo menos ele não deixou de ser, né? Porque vocês já viram ele empolgado falando sobre o filme que ele fez, as referências?
Ah, eu vi esse vídeo, cara. É um vídeo que ele fala assim, Ah, eu não... Pô, meu, e nesse momento, meu, eu estou... Olha, isso aqui, essa cena aqui, você não vai acreditar. É de rock, meu. É de rock. Ah, que Quando ele coisa. fala assim, vai. E ela fala no meu filme, vai. Isso daqui é o Rock 2. Presta atenção no que ele fala pra ela. Se você não quiser que eu lute mais com o Apollo, com o Creed, a gente acha uma outra forma de viver. Olha o que ela fala pra ele. Eles vão dar o primeiro beijo. E aí logo depois que acaba o beijo, olha o que ela fala. Quebra ele. Pensa. Olha a carinha dele. Quê? Quebra ele. Aí, ó, o Max Machador. Ó o Max como ele sai. Não, é que o Mion, pra mim, teve uma virada muito forte ali no final do Legendários, que ele deixou de ser o Mion, que era o Mion MTV, e ele virou uma outra persona do Mion, acho que comercialmente mesmo. Deve ter sido bom. E é tudo pensativo, É, tudo pensado. Mas o Mion Discordo. do Velho Testamento, você acha que é o mesmo cara? Não, eu não acho que é o mesmo cara, mas eu acho que não é uma mudança comercial. E hoje, tendo uma filha, pra mim faz todo sentido a mudança pela qual ele passou. É mesmo? Pra Evolua, mim, sim. elabore, fiquei curioso. Eu acho que ele amadureceu pra caralho. Eu acho que tem um... Obviamente, isso levou ele pra outros caminhos comerciais, mas pra mim a mudança dele faz todo sentido do mundo. Pode Ele crer. não era um cara pode crer. radical. Eu lembro dele ter esse lance, eu tô maluco. Ele pode de paraquedas, eu tô confundindo com alguém. Não, acho que não. Eu não lembro dele pro lado de paraquedas. Não, mas eu não duvidaria se ele tivesse feito em quadros no... Eu consigo imaginar no Legendário. Ele ser meio radical, assim. É, pra mim ele era o cara, assim, do... Ele teve alguns bons programas que eu lembro bem. Ele tinha um programa da MTV que era aquele quinta categoria, que era muito legal. Que era de improviso. De improviso, né? E ele tinha, pra mim, o auge dele, é o programa que eu mais gostei, que era o Cover Nation, O cara. Cover Nation. O Cover Nation era bom Esse era- demais, é, mano. esse Tá eu via maluco, bastante. velho. Isso era bom mesmo. E Cover Nation, a MTV tinha aquela época de verão, que eles faziam diferente, Temporada todos os programas de na verão, praia. né? Era tudo na E, praia. pô, o Cover Nation de verão eram com bandas de verdade fingindo ser outras bandas. Boa. Putz, esqueci o nome agora do programa. O Rock Go era nos 90, não é 2000, né? 2000, Nossa, 2000. o Rock Go, É 2000, é ele foi 2000. pra minha Era vida, 2000? É, eu que era o Marco, como que é? Paulo Bonfá E o outro cara lá. Marco também. não sei o quê. Ringling Brothers, Era muito Kepler bom. Consultants. Era legal demais. E também tinha a temporada verão que eles faziam os jogos com a galera das bandas. Era tipo, pô, Fresno contra NX0. Cara, eu lembro, que Tá nessa, ligado? eu lembro que nessa época eu assistia esse negócio e os caras da Fresno jogavam muito bem. E eu já tinha jogado com eles, tipo, em algum Ali em lugar. Porto Alegre? ali em Porto Ah, eles são Alegre. daqui, né? Masbá. É, e aí eu lembro de olhar e falar assim, caraca, O Léo era então eles não eram bons só no Jogava jogando, bem? eles jogavam bem O mesmo. Léo era uma promessa do futebol, sabia? Sim, sim. o Já Léo. falou algumas vezes aqui, ele, Triste, né, cara? ele jogava na Não deu, escolinha não deu. do Paulo Brito. e- Eu via o pessoal fazendo música e pensava assim, ó, meu futuro... É, a gente- É triste, eu te entendo, Léo. Léo. A gente tá lamentando muito aqui a morte da MTV, é isso, né? Ah, a MTV é muito anos 2000, Era né, muito cara? Era isso, Nossa. era- Pô, até os desenhos da O Bento MTV, como eu Ribeiro via, fazia cara. o furo, né? Era o furo. Puta, o furo era muito legal. Pô, Marcela Diné. O furo foi... Esse foi o final. Esse foi o final da MTV. É, foi depois daí que eu acho que os 5 minutos, não era o programa dele? Ending 15 of- minutos, sei lá. 15 minutos e era muito bom. Era muito legal. 15 minutos. Depois daí eu não lembro de Renato, nada. Né, mano? Cara, a MTV era muito... Ah, MTV era uma foda. parada, velho. Sabe o que a MTV era? Era o YouTube da época, né? Era o YouTube da época, é MTV verdade. era. YouTube da época. Pô, os desenhos, o Fudêncio, cara. Pô, o Fudêncio era muito legal. Era bom também. E tinha um desenho que era com os próprios apresentadores, não tinha? Mas esse era chato. Eu não lembro Nunca me pegou do nenhum nome. deles. Era meio Liga da Fudêncio eu Justiça. gostava. Eles faziam lá. É verdade. Eu tava tentando lembrar aqui das coisas, porque o período dos anos 2000 que eu vivi é diferente de vocês, né? Vocês viveram tipo, o quê? 99? A minha 2000 ter até consciência. 2005? É que o Miguel era muito novo ainda. É que nessa época Eu faz peguei diferença, 5 né? anos depois, né? Tipo, hoje em dia meio que foda-se a diferença de idade, mas nessa época faz um pouco de diferença, Não, né? nessa Tipo, época eu peguei tudo que vocês viram aí, eu peguei 5 anos depois. É. Então, o período da MTV que eu vi, quando era legal pra mim, tipo assim, eu acho que eu já tava morrendo na MTV. Tu pegou o downfall lá, É. a queda. O que veio ó. depois da MTV? Que, já era o quê? Pânico? Era Pânico. Era Pânico depois da MTV. Já, ó. é. Pânico. E aí, mas Pânico já é Grande- tipo 2007, 2008, né? Eu não sei as datas, mas Pânico na TV também foi bem... Pânico foi uma grande parada. Foi muito era grande. Pânico era O imenso. Pânico era o assunto da escola na segunda. E o Pânico era isso Tá ligado? aí. O Pânico era isso aí. Ele também tinha um lance, tipo, ser muito proibitivo. Ainda mais pra mim que era mais novo que tu nessa época. Então eu não poderia ver porque minha mãe não deixava. Porque, pô, Pânico tem as mulheres peladas, tem eles falando palavrão, tem as nojeiras. É, o Pânico era pesado, Era. né? Ele era Era. pesado, ele era proibido. Ele passava domingo de noite e eu lembro que horrível. tinha que ver escondido. E olha que loucura, se a MTV foi o YouTube na TV, o Pânico foi o primeiro gerador de memes da TV. É. É verdade. Porque o tempo inteiro surgia Nossa, cadê o muito. chinelo? Total. Sabe? Vinha essas Pará, paradas. pará, pam, pam, pará. Puta, lembra disso? Sabe? Antônio Nunes! O Fred Mercury. Fred Mercury prateado. É, tipo, era... Nossa, era- eu grande odeio ícone. esse cara até hoje, né? Porra, como é que é aquele do Zina? Ronaldo! Ronaldo,
E brilha muito no Corinthians. Cara, era só... Ronaldo! Não tinha lá nada. Mano, era um gerador de Isso aí não memes, é um cara. meme Sim, cara. bobo que hoje em Talvez dia... o meme tenha começado ali, né, de Cara, certa forma, né? Tem noção da vez que eles foram lá pra Argentina? Foda. E aí é o Silvio É e o Pelé. absurdo isso. E eles foram jogar com os argentinos, o argentino quebrou o braço. Cara, Cara, aquela ali foi umas Não, melhores e quando eles Tá foram muitas levar coisas. Dengue. a dengue pra... Isso é absurdo, cara. É um crime biológico, velho. É um crime vamos biológico, jogar na cara. eles cometiam crimes toda Sim, cara. semana, entendeu? E era muito engraçado. Sim, mano, e a gente... Nossa, eles levaram a dengue pra lá, né? Tipo, O Pânico é tipo um Ai, ai. sopro de TV dos anos 90 que surgiu nos anos 2000, né? Porque é muito errado. É, E era muito totalmente errado. proibidão, né? Tipo assim, os caras faziam as paradas que eram Era realmente erradas. criminoso, caralho. Crime. Eu acho que real. Talvez eles não tenham sido presos porque prescreveu, mas é um crime biológico. E os caras eram muito criativos. Eles tinham uns quadros foda. Tinha muita coisa ruim, mas as boas mas realmente o que salvava era legal. Por exemplo, eles fizeram um pra ver como é que o cara dirigia bêbado ou com sono. Como é que mudava a direção do cara. Cara, isso era muito foda. É que chegou uma hora também do Pânico. Não, é que chegou uma hora do Pânico que eu acho, na minha visão, foi onde começou a derrocada, que foi quando eles viraram Jackass. Eu acho que eles assistiam Jackass toda semana em casa e começou a virar aquilo, entendeu? Não, cara. Vamos fazer... Não, eu acho vamos também. ferrar as pessoas Era assim, aqui, aquele vamos quadro quebrar. do Bola, eu comecei a desencanar quando eu era, tipo, Pode crer. Ele e 5 o- maneiras. Sim. Que era 5 formas Jackass. do Bola se fuder. Puta, eu já não curtia Pô, e tanto. Jackass? Não, Pegou na época, o Jackass Jackass eu sempre curti quando era alguém se machucava. Eu nunca gostei quando eles botavam bosta, entendeu? Mas quando Sim. era eles caindo e tal, eu sempre achei engraçado. E o Pânico, quando fazia isso, também gostava. Uhum. Inclusive tem um que eles botaram Bola, fizeram um enterro pro Bola, lembra disso? Ah, mas isso é muito bom. Isso era a época das... Isso é Cara, muito teve bom, isso é vários muito pontos, bom. Mas o Jackass não é uma coisa ruim. Só que eu acho que ele começou a ficar cada vez mais limitado nisso, tá ligado? Não saía muito disso. Eu discordo, cara. Acho que enquanto era Jackass era foda ainda, porque, tipo, lembra o momento Amy Winehouse? Esse não me pegou, cara. Cara, eu Não, eu achava lembro. muito O cara dando engraçado. voadora nas pessoas. Ele Ah, andava não, na não gostava rua disso, que não nem gostava. ela e tal, e ele saía dando voadora e todo mundo. Cara, essa, Não me é, a pegou essa essa é a parte. parada que eu olhava pro negócio, E aí eu eu- jovem, é. e eu dizia assim, Idiota. puta, isso é de muito mau gosto, Eu, cara. eu não incomodava. me pegava também. Eu achava... Eu curtia Foi mais muito, tá ligado? as partes, eu não sei se é anterior ou depois, eu não lembro, mas, pô, o Vesgo Silvio nas festas, o Foda. Infiltrado. Pô, o Infiltrado era muito bom, era legal, muito né, bom. cara? Isso era legal. Pô, ele foi pro Foi no Oscar, enterro cara. do Não, Michael esse Jackson. é o Michael maior Jackson, feito dele. cara. Esse é um grande feito, eu diria, da história do Pânico, foi ter enfiado um cara no enterro do Michael Pô, Jackson. cara, era É muito tudo bom, por velho. isso aí. Aquilo ali era E muito tinha uns bom. quadros pra mostrar as gostosas, né? Então quando o cara era jovem, queria ver gostosas. Opa. Afogando o Ganso. Afogando o ganso. É, Eu lembro essas desse. coisas O também, né? adolescente quer ver isso É também, né? verdade. Cara, né? Tipo, o adolescente queria ver isso e o Pânico entregava isso de uma forma, não sei se... uma forma legal na TV, né? E aí depois, da época que eu já não assistia mais tanto, mas começou, por exemplo, na época da Band, eles começaram a fazer, por exemplo, o Masterchef deles lá. Essa fase eu já tava pra lá do essa fase Pânico. eu não via mais. Eu já tinha parado já, Já não tinha sei. saído disso Essa fase. E aí, o que a gente falou? Pô, depois da MTV veio o Pânico. E depois do Pânico? Aí já foi o YouTube, CQC, né? Ah, Que era veio meio junto. Não, mas veio depois, né? Tipo, acho que o Pânico é 2007 e tal, o CQC é 2011. E eles ficaram durante um tempo meio que rivais, né? Eles até brincavam de ser um rival um do outro. Tem até um trecho que não sei quem do Pânico comentou que ficou chateado porque alguém do CQC falou: nas festas, quando tava o CQC entrevistando geral e chegava o Pânico, o pessoal do CQC falava: lá vem o Safari, entendeu? Lá vem o Zoológico. Eles queriam Olha aí, ter ó, essa rivalidade, rivalidade entre os dois. rivalidade. Entendi. Pode Mas crer. depois, quando eles foram pra Band, eles até faziam coisas juntos, né? Porque daí eles eram da mesma emissora. Mas eu gostava de CQC também, achava bem bom. O CQC era legal, mas eu tenho menos memórias dos quadros, assim, do CQC. Eu acho que não era uma parada tanto de quadros, né? Era mais Não. um lance do que tá rolando na atualidade. Deles indo lá, né? Proteste Já, que era o quadro deles ir na Tinha. cidade fudida. Aí tinha aquele... Mas é tipo assim, não sei, o teor é diferente, né? que era mais político, Eu né? entendo, inclusive, essa comparação aí que eles faziam lá, vem o zoológico e tal. Cara, era pra isso. mim faz Faz sentido. sentido, faz sentido. Não, porque era bem diferente. Porque era bem mesmo isso aí, O Pânico, essa é uma boa palavra pra definir o Pânico, mano. Zoológico. O Pânico era um zoológico, cara. Assim, bom pro bom. Bom, né? Adoro zoológico. exatamente. Era diferente, é legal que fosse diferente, né? Depois disso, eu não sei se teve mais alguma coisa na TV. Não me lembro, cara, assim. de uma grande Aí parada, eu acho que já é assim. muito recente, sabe? É Outra que- coisa que teve nos anos 2000 na TV, que era ainda a sobrevida do desenho animado de manhã, né? Isso ainda tinha nos anos verdade. 2000. Todas as programas. emissoras de manhã, programa infantil. Cara, mas isso aí eu não sei. Você vai poder dizer isso aí. Eu não sei se isso aí só a gente parou de ver, mas não tem até hoje? Deve ter, Não, porra. Não, acho que não acabou, tem. cara. Sabia que a TV acabou. Globinho foi findada pela Fátima Bernardes? Ah, ela tá no lugar. Porque o TV Globinho Canalha. rodou até acho que 2014 e tal. E aí a Fátima Bernardes, ela chegou e falou assim, numa reunião de pauta, assim, depois que eu saí do gente. Jornal Nacional, eu tava analisando e falei assim,
daqui das 8 da manhã às 10 da manhã tem esses desenhos animados aqui. Por que a gente não encaixa um programa? Ana Maria Braga, de repente, desenho. Falei, gente, esse desenho tá perdido aí nesse meio. Aí eu sugeri. Puta que pariu, que filha da puta. E aí surgiu o encontro. Cara, mas eu entendo, porque eu acho que aí o YouTube matou, né? O YouTube matou um pouco, talvez, sim, né? Cara. Mas ainda muita gente tinha essa rotina de pegar os desenhos de manhã. SBT eu acho que ainda passa alguma coisa, faz muito tempo. Não, ainda deve ter, entendeu? Mas formou muita gente, assim, pra mim, acompanhava tudo já os desenhos ali, principalmente da DC, mas tinha da Marvel também ali. E dos 2000 foi Liga da Justiça. Pô, mas curiosidade, você já tinha essa, quando, assim, Marcelo Moleque, você já tinha preferência pela DC? Tipo assim, você sabia essa separação? Pelos desenhos. Os desenhos me convenceram. Pô, eu adorava... Eles que te colocaram no caminho do Batman, por exemplo. No caminho do bem. Tu assistia... Do Bane? Não, mas é porque de fato... Do Bane também. Vamos lá, início anos... Era melhor, pô. Os desenhos da DC eram muito melhores. Eram, mas eu não sei se eu criança não tinha na minha cabeça a separação, tipo, esse é de uma empresa e de outra. Não, peraí. Faz ideia disso. Mas tu não achava mais legal, por exemplo, ver Liga da Justiça do que ver... X-Men Evolution? Difícil, hein? Não, pra mim, então tá, eu achava X-Men Evolution foda pra caralho. Eu também. Mas sei lá, é que tinha. Mas era X-Men e Homem-Aranha, não tinha mais nada. É que era um combo muito, cara, era um combo muito foda. Era Super Choque, X-Men Evolution e Liga da Justiça. Pô, era muito bom, muito bom. Ainda assim, os maiores fenômenos foram... O maior, com certeza, foi Dragon Ball, né? No Brasil. Sim, não teve nada nem parecido com Pokémon não foi perto, não? Pô, Pokémon Talvez, era muito grande. O Pokémon era grande, que abriu velho. a porta ali. Talvez até maior, porque Pokémon virou carta... Quer dizer, já era, né? É que expandiu muito, né? O Dragon Ball tem a impressão que como desenho animado, ele era a parada dos anos 2000. E o Pokémon, ele ia pra tudo, assim. Tudo, cara. Esses dias a gente foi jantar na casa do Nico, que mestrou o nosso RPG aqui, e o Nico deve ter 30 mil cartas na casa dele. Eu não sei quantas cartas ele tem. Cara, o Nico tem gavetas e gavetas com cartas de Magic e de Pokémon. Eu vejo isso como uma inveja. E carta de Pokémon me dá uma nostalgia do caralho. Às vezes eu tenho vontade de comprar. Eu jogava, cara. Só pra pegar as cartas, olhar, abrir um booster, pegar a carta e largar ela. Outra dessas paradas. Sabe o que eu gostava muito de carta também? Que era Yu-Gi-Oh, velho. Nossa, Yu-Gi-Oh! Eu peguei... Eu não era bom. Yu-Gi-Oh! Eu não era bom. Mas eu peguei a fase também. Não, Yu-Gi-Oh! Não era bom ou tu não era bom? Eu não era bom. Ah, entendi. Uma história muito triste a respeito de Yu-Gi-Oh! Eu até peço aí pro editor botar um pianinho no fundo, né? Lá vem. Eu nunca tive as cartas de Yu-Gi-Oh! Que era muito caro, muito caro. Vamos realizar esse sonho. Não, calma. Eu vou te comprar um Exódio. Esse Exódio é um final feliz. Era muito caro e aí eu queria jogar com os meus vizinhos que tinham, só que eu não tinha as cartas, minha mãe não comprava pra mim. Então eu não tinha as cartas. Ah, imprimi. E olha que história triste. A gente pegou uma vez, conseguiu emprestar das cartas, eu e meu primo Simon, que tu conhece. Conheço, grande. E a gente botou e começou a desenhar as cartas. E a gente jogava com elas desenhadas. Que tristeza. Cara, o Charlinho do Yu-Gi-Oh, cara. E aí, sabe o que aconteceu? Teve um problema. A gente jogava entre si. No momento que a gente ia jogar com as pessoas que tinham as cartas, eles não deixavam. Porque como a gente desenhou as cartas, elas não eram todas iguais na parte de trás. Então uma carta ou outra entregava o que era. Então eles proibiam a gente de jogar. Mas aí a história é bonita porque a Helena, quando eu contei essa história, ela ficou compadecida. E ela comprou um deck de cartas de Yu-Gi-Oh! Pra mim. Hoje tu tem teu deck, cara? Porra, que foda, velho. Que história bonita, viu? Fiquei muito orgulhoso de você, cara. Do dragão branco de olhos azuis ou não? Qual que ela comprou? Ela tem vários. Tipo, tem aquela da chave que renasce, tem partes do Exódio. Se tocar é foda. Deck não tem tudo, né? Pô, vou trazer outra aqui então, tá? Que foi, na minha escola, era uma... Eu não sei como foi aqui, mas era uma parada, Beyblade, mano. Beyblade pegou. Beyblade era muito foda, Os anos 2000, eu comecei a pegar mais animes ali, porque apareciam nos canais também de assinatura. Tinha um canal de assinatura nessa época, começou a ter, né? E aí, tipo, uns animes mais, sei lá, o Samurai X, que tinha umas coisas a mais ali. Tinha uns Gundam também que tu podia ver. Não, mas futebol, era não tinha? O jogo também, né? Que era legal, né? Não só o desenho. Não só o desenho. O Beyblade, pô, Não, tinha sim, também, campeonato na escola, assim. Posso contar mais uma história triste? Tá, mas quantas histórias Ele desenhou uma Beyblade e jogava um papel, assim, ó. Agora tu vai ver que é mais triste ainda. Senta que lá vem história. Obviamente não tinha como comprar Beyblade, porque você não tem como comprar carta de Yu-Gi-Oh! O Beyblade era mais caro ainda, né? Então o que a gente fazia pra jogar? Acho que não, cara. Eu acho que era mais barato. Eu acho que era mais barato, cara. Acho que é mais barato. Mas, não, pra mim era caro. Termina a tua história, depois eu vou lembro que comentar é muito caro. Não, minha mãe podia mentir pra mim também, né? Ela falava assim, Miguel, não posso dar porque é caro. E eu acreditava, né? Vou saber. Cara, e ela tomando uma espumante enquanto isso, né? No gargalo. Miguel, é muito caro. Muito caro. Eu acho que não, porque naquela época a gente tinha fudido, mas beleza. Aí, como a gente não tinha como comprar o Beyblade, a gente queria brincar. A gente tinha uma firma lá perto de casa, que fazia tipo máquinas de coisa, assim. E eles tinham aquelas serras, sabe aquelas serras de tico-tico e tal? Sim.
Olha que loucura. A gente pegava aquelas serras, Meu botava Deus. um prego no meio Caralho! e fazia uma Beyblade. Beyblade assassina. Era uma Meu Beyblade Deus. real, era realista a Beyblade. Foda, cara. E sabe o que acontece? Porque Nossa. eles jogavam fora essas paradas. Não jogavam prego fora, cabo de madeira, essas serras depois de gastas, eles jogavam fora. E eu e meu primo, a gente ia lá e assaltava essas paradas do lixo E montava. e montava nossos brinquedos, tá ligado? É que também Cara, chegava Beyblade em Nova Petrópolis. Era isso Então, que eu ia falar, cara. Vocês conhecem o Nico, né? Sim. Tá. O Nico devia ter tudo isso. E aqui na cidade tem muita gente com dinheiro, sabe? Que realmente tem uma grana Porque fodida. na capital é mais E fácil, e né? comprava Mas tudo. é isso que eu ia falar. Ah. É que eu acho que talvez, eu me arrisco a dizer que eles não compravam aqui. Nessa época, essa é uma parada que não dá pra ter saudade, mas eu ainda morava em Porto Alegre. Então, todas as coisas chegavam. O card de Pokémon tinha em qualquer Sim, é. shopping center. É. A Beyblade tava Yu-Gi-Oh! entupido nos camelôs. Se tu quisesse comprar original, tinha original. Tinha Tem. Yu-Gi-Oh! Tinha tudo, cara. E nessa época, as cidades do interior não tinham as coisas. Era Então a é isso. capital Então que tinha. mora aí também o negócio. Porque eu lembro de vir a Caxias do Sul, que é uma cidade, porra, muito maior do que Nova, e ir nos camelôs de Caxias do Sul. E já tinha. E eu pensava assim, tinha, mas era a comparação de Caxias com Porto Alegre, eu me sentia mas com muito no certeza. interior, entendeu? Tá. Tipo, não tinha as opções que eu encontrava lá, porque eu vinha todo verão pra cá. Só que não tinha, eu me sentia vindo pra um lugar muito atrasado, tá ligado? Tá, pode Mas crer. eu acho que isso aí é mais uma parada relacionada a poder aquisitivo, porque eu sei que aqui na cidade tem aquele colégio Frederico, e eu sempre soube que é o colégio particular, e eu não era do colégio particular, todo mundo lá tinha as paradas. Então, quando a gente fazia aqueles... como é que é quando tem um jogo de futebol na cidade que é entre as escolas? Interclasses? A interclasse é na própria escola, né? Interescolas? Tá, Intercolegial. Colegial. Todo ano Tá. tinha um campeonato entre as escolas. Intermunicipal. Handebol e vôlei. Aí sempre eles tinham tinha. Beyblade lá. eles E tacavam eu sempre ia, e eu sempre era goleiro, qualquer merda assim, porque eu não jogava nada, mas eu participava do dia lá. E quando a gente ia lá do nosso colégio Maripobre, a gente chegava lá e tinha os moleques ricos, e eles estavam jogando Beyblade, eles estavam com card de Sabe o Yu-Gi-Oh! que é isso? Eles estavam jogando... Cara, eu nunca tive um portátil na vida, e todos eles tinham portátil. Todos É que no final de semana eles iam pra capital, eles ali pra Porto Alegre. exatamente. É isso, eles compravam. Eles compravam. Ah, tá. É isso, gente. Pô, mas Beyblade era uma parada, viu, mano? É que o Tinha Japão campeonato na escola, exportava suas melhores e piores coisas Pra Porto Alegre. Porto Alegre era o grande polo do Japão. Cara, tinha uma É que chegava loja... um monte de anime. Eu lembro que tinha uma loja sabe? no shopping Iguatemi de Porto Alegre, que eu não sei o nome, não faço Qual ideia. shopping? Qual shopping? Iguatemi de Porto Alegre, uma Tá. loja que vendia os cards, Bom, ela ficava perto de uma livraria, inclusive. Eu sei qual que é, eu sei qual E aí tu ia lá e era esse paraíso, entendeu? Era uma loja pequena, porque é uma loja de games, essas coisas É. nunca são grandes, Eu né? comprei acho Só que o que, deck cara, de Yu-Gi-Oh! Lá. Ali tu tinha todas as cartas do mundo, tinha todos os videogames, tinha... É. Porra, tinha muita coisa, era um paraíso, entendeu? Aí tu entrava lá, comprava uma merreca de alguma coisa e ia embora. Mas eu acho Mas bizarro. era o acesso, tipo, tu achava as coisas, tá ligado? Sim. E os camelôs, porra, auge, né? Auge do Top. camelô é Não, anos 2000. esse foi o Auge. grande período do camelô. Foi o auge do camelô, porque era videogame, Pra cá. É porque o... era videogame, pô, 2x10, era todo boneco que tinha, até bonequinho, cara. Eu lembro Bonequinho eu que comprava. Tartaruga Ninja, cara. Os bonecos original Tartaruga Ninja era, sei lá, 200 conto. Aí vinha aqueles bonecos tudo fudido, mas você tinha que apertava um botão, acendia a luz aqui. Nem tem nem sentido acender Lembra os luz bonecos aqui. do Power Ranger que tu Que apertava virava a e cabeça. Nossa, hein? sim, cara. Agora, sabe o que eu acho bizarro? Que tem coisas que pra mim são muito representativas dos anos 2000, entendeu? E até ficaram lá. Por exemplo, Lara Croft. Pra Anos mim, 2000. isso é muito anos 2000, tá Anos ligado? 2000, Porque também. hein? Franquia- jogo de Play 1, jogo de Play 2, ela com a seta quadrada e pistolinha, filme da Angelina Jolie, era muito representativo daquela época. É. Filme de Resident Evil pra mim, que é tipo Mila Anos Jovovich, aquele cantor que tirou as costelas pra chupar o próprio pau. Marilyn Manson? Isso é muito anos 2000, tá ligado? Tem coisas... Os rumores da internet, né? Que É. Cara, os sites, porra, dá pra gente entrar no novo mundo, cara. Pô, lembra do assustador.com? É, Assustador. bizarro. Nossa. Assim, foi a primeira Mamonas creepypasta, Assassinas. foi o início da creepypasta, velho. É. Tá ligado? É Mamonas aquilo. Assassinas pós-acidente. Exato. É, nossa, era uma parada, cara. Jogos também de computador, assim, pô, Tibia. Eu joguei muito. Eu joguei muito Tibia também, velho. Tibia. Muitas horas. Mas os anos 2000, que aí também virei viciado por causa dos filmes Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis me pegou ali. Cara, Senhor dos Anéis, quando eu assisti, foi meio que assim, Foi lançou evento Harry pra mim. Potter, É. Pô, Harry Potter ainda. e aí junto foi Senhor dos Anéis, sei lá, um pouco depois. É. E, pô, eu lembro que eu assisti Senhor dos Anéis e eu não gostei a primeira vez. Eu era muito moleque também, né? Sério, eu não gostei, eu achei chato, cansativo, Pô, não eu também era entendi. adolescente, pra Eu adolescente. era burro, acho que era um adolescente burro, sei lá. Eu era é. criança quando eu vi Senhor dos Anéis e eu não Não gostei. gostei, eu achei chato. Eu era criança. Gostou mais de Harry Potter. Não gostei também, eu gostava de Star Ah, Wars. então é criança chata. As prequel. Tem uma outra parada que pra mim é anos 2000, que é
computador. Entidade computador. Sim. A casa tinha um canto. Claro que hoje em dia muita gente tem também o seu computador desktop em casa. Mas era tipo assim uma novidade, entendeu? Tu tinha na tua casa um computador, muitas vezes tu não sabia nem pra que usar. Então tinha muita gente, por exemplo, que usava o computador pra jogar paciência, jogar o joguinho do pinball que vinha no Windows. O da mina, aquele da mina, que eu não sei o nome. Campo Minado, entendeu? E aí também tinha o lance de tu começar a desbravar a internet, os primeiros chats e tudo mais. Era muito diferente, né? A internet de escada, tu tinha horário pra ir lá, pra acessar. Tinha uma parada que determina isso, que é o início do computador na vida de todo mundo, que é o computador branco. Era uma cor única, assim, era meio branquinho, cinzinha, né? De tudo. Hoje em dia os caras pegam o PC Gamer e tal, não sei. Não, é outro esquema. Mas naquela época era o computador branco. Ele era tipo um Pentium 2, assim, sei lá. E junto com o computador vinha, pra cada peça, tá? O teclado, o mouse, o monitor e o computador vinha um grande plástico. A capa. Que você botava em cada item. A capinha. Então, tipo assim, você tampava o monitor, acabou, tampa o teclado e tinha grandes plásticos que você ia botando em cima de cada parte. E lembra quando tava meio frio, que aí tu ligava o PC, eu não sei se em São Paulo era frio assim também, mas eu lembro que aqui era muito gelado e o PC fazia assim no início. Que era a verdade. É verdade. E aí ela tinha um som diferente, tá ligado? Os barulhos é tudo diferente. Tinha um lance dele ir acumulando poeira, né? Era diferente, era uma época que tu abria o computador e... Sei lá, cara, tu tava sempre com algum fórum. Isso é um pouco mais pra frente, né? Do teu fórum. Porque antes da... Eu não sei se eu tô confundindo as datas, mas eu acho que eu pelo menos peguei computador... talvez na minha casa a gente teve computador antes de ter internet em casa. Sim. Então, tipo, teve uma época que, eu tinha computador e eu não tinha o que fazer com o computador. Tipo, e era isso, eu só ficava no Word, tipo, escrevendo coisas, sei lá. O computador, ele também surgia na casa como uma ferramenta para os estudos. Mas tu não tinha como usar aquilo lá pra internet. Pra escola, entendeu? Fazer o que num computador? Não tinha o que fazer. E era uma promessa, né? Era vendido na mídia e pra todo mundo, olha, compre o computador, a ferramenta do futuro. Você tem que ter um computador em casa, entendeu? Tem que ter um canto do computador e você tem que ter. Pra quê? Não sei, mas tem que ter. Lá vai ser importante. Lá em casa foi comprado o primeiro computador em 2001. E era um PC, assim, Pentium 2, assim, sabe essas paradas que, bom, não dá pra fazer nada no PC. Tu abria ele, era pra jogar paciência, e deu, era isso. Qual Windows? Windows 98. Nossa, mano, sabe o que eu lembrei, cara? Dessa mesma época que teve uma parada que, às vezes a gente ia no McDonald's, velho, e eu não sei se, eles se bobear davam de brinde, cara, no McLanche Feliz, que vinham CDzinhos, mano. Tipo de música, que eram as músicas do Ronald, cara, lembra disso? Pintando com ceninha. Que era o que eu tinha. Tipo isso. As revistas com jogos de computador. Tinha a demo. Nossa, demo. sim, como é que era 1002 jogos? Sei lá, 512 jogos. Eu comprei um Alone in the Dark, assim. Pra mim, tá. O momento em que eu comecei a usar muito computador foi quando eu descobri... Pornografia. Ator pornô. Emulador. Foda. A pornografia eu descobri de uma maneira que eu não queria ter descoberto, porque era quando tu ia baixar um videoclipe e vinha um vídeo pornô, né? Tu baixava, tu queria baixar uma música. Sim. E aí demorava pra baixar, cara, Nossa, tu ficava uma noite inteira deixando aquela merda e quando baixava era tipo um pornô. Um ator pornô também. Eu vou falar um bagulho que eu acho que vai Se bobear, eu descobri assim também. arrepiar vocês, porque eu pesquisei e me arrepiei quando eu li. Vocês lembram da Full Games? A revista? Que vinha com... Nossa, sim. Tá, merda, isso aqui agora me deu... E aí, pra ti, especialmente, vai chorar agora quando tu ver isso aqui. Puta, isso é maravilhoso. Prince of Persia no Full Games. Isso era maravilhoso. Cara, a revista, o emulador me pegou. Foi aí que eu conheci o Game Boy Advance, porque eu jogava Game Boy Advance. Eu joguei Pokémon aí. Joguei os primeiros Pokémon e aí que eu quis comprar um Game Boy Advance. Eu falei, caralho, isso aqui é muito da hora, eu preciso ter. Eu nunca tive portátil, que triste, cara. E aí, emulador foi uma parada pra mim. Primeiro passando o joguinho em disquete, umas coisas assim, depois baixando Nossa, e evoluindo. Disquete, cara, que loucura, né, mano? Sabe que eu acho que é por isso que eu não tenho essa vontade de ter todas essas coisas hoje em dia? Talvez as pessoas, elas criam complexos. A pessoa cria um complexo de ela nunca teve, agora ela quer ter tudo. Ou ela nunca teve, ela fala assim, então nem vou querer ter. Não, também você não tem do que sentir saudade, né? Miguel? Porque, por exemplo, eu não coleciono essas paradas que na galera... Eu nunca tive essa coleção de brinquedos, entendeu? Tipo, a coleção do Cavaleiro do Zodíaco. Tu não teve? Nunca tive coleção de nada. Então, hoje em dia, eu poderia comprar coleção de brinquedos que eu gosto, mas não me chama a atenção. Ou ter coleção rola. Ou coleção de console e tal. Teve muita gente que não tinha a capacidade de ter isso na infância, daí quando vira adulto e pode comprar as próprias coisas, aí quer comprar tudo isso, né? Sim. E eu não tenho esse lance. Não sei.
sei, eu acho que a nostalgia te incentiva a ir atrás dessas coisas. É o Mas lugar tem de coisas conforto, que eu não né? tenho muita nostalgia que talvez eu gostaria de ter, assim, mas eu também não compro porque pra mim não faz sentido eu comprar todas as cores de Nintendo 64 da edição Sim, mas, Colors. mas, por exemplo, mas eu gostaria. Mas tu sente vontade. Eu acho do caralho. Ah, sinto Então, vontade. é isso que eu quero dizer. Eu É. não tenho Não vou comprar, Eu não mas eu tenho sinto vontade, vontade. nenhuma. Tipo, é isso que eu quero dizer. Cara, se eu tivesse em casa, eu ia olhar e falar... Eu realizei um sonho há pouco tempo desses bagulho aí que foi comprar o Guitar Hero. Que eu nunca tive um Guitar Hero na época. A guitarra? Eu comprei a banda. A banda? Faz uns 2 anos que eu comprei o dos Beatles. Da hora, o Banda bundle inteira, banda inteira. Mas eu não comprei o CD dos Beatles. Só... Beatles, maior banda da história. Tá, mas daí tu comprou... É porque eu comprei, não vende mais, eu comprei de um cara. Ele me vendeu a banda inteira e os Rock Bands 1, 2, 3. Ah, entendi. Tipo assim, não e tinha... E dos Beatles É. tu não comprou, então? Não, eu comprei do Green Day. Que decepção. É, mas pô, cara, que da hora jogar Guitar Hero na bateria, velho. É muito legal. É muito legal. E tu consegue tocar bateria na vida real depois? Ou não? Eu acho que é o mais próximo de Eu todos. diria que é mais próximo. É o mais próximo de todos, sim. Tirando o bateria é vocal, bem legal, né? eu joguei É uma muito vez já. legal. Nossa, é muito legal. Tinha um pedal, assim. Puta, que alegria que foi esse negócio. Mas foi tipo coisa de 2 anos atrás, assim. Bizarro isso, né? A gente tá falando de coisas populares, né? E como é que elas são revisitadas hoje em dia. E Deadpool e Wolverine tá aí pra provar isso, né? Como teve gente impactado com a nostalgia desses filmes, né? Outro ponto bom, a nostalgia, o fato do Minecraft, eu falei no meu vídeo assim, né, que eu não lembrava quando tinha lançado o Minecraft, né, e se já deu tempo da galera ter nostalgia do bagulho. E aí muitos comentários vieram que sim, porque parece que é de 2011 e a galera, pô, jogava com 8 anos, agora tem 20, sei lá, 18. A gênese dos youtubers é Minecraft? Eu ia falar que eu acho que a nostalgia do Minecraft talvez ela esteja até mais dentro do YouTube do que no próprio game. Perfeito. E aí isso me deixou muito curioso. Vocês acham que a nostalgia tá diminuindo esse tempo? Porque, pô, eu não sei se a gente tem nostalgia no bagulho de 10 anos atrás. É mais, a gente tá falando bagulho de 20. É, mas a galera... Mas tu já tem nostalgia de uma coisa de 6 anos atrás. O quê? Que é tipo Ultimato. Não acho que me deu... É um bom exemplo, mas eu não sei se eu ainda... É nostalgia, se é nostalgia ou se é um bagulho tipo assim... Puta, foi legal Tá, aquilo. mas tu não acha que era muito foda? Que era todo mundo convergido pra ver essa merda? Não, era do caralho, óbvio que era do Todo caralho. mundo, absolutamente o todo mundo. evento Não, era muito que foda. aconteceu no cinema. E foi Nego irado Aldoriano. viver isso. Ó, né? eu vou trazer um que agora talvez pegue todo mundo aqui. Esse daqui me dá nostalgia, tá? Chegou domingo, bateu 10 da noite, Game of Thrones. Nossa. Abertura rodando. Pananana, nostalgia máxima. Eu duvido que eu vá viver isso de novo com uma série. Duvido. Eu posso ir lá pra assistir The Last of Us às 10 da noite, mas a sensação é totalmente É diferente. diferente, difícil. é verdade. O último episódio de The Last of Us, a gente tá gravando isso aqui, a série ainda tá rolando. Eu, inclusive, assisti no dia seguinte. Eu tava com muito sono à noite. Eu falei, amanhã de manhã eu assisto. Nunca que eu farei isso com Game of Thrones. Nunca. Cara, sabe o que é o... entidade. Só se desse pau, né? Porque também tinha aquele lance de, às vezes, mesmo tu assinando, que era HBO Go na época, HBO É que tu ia Go, pela tava internet, né? não tinha aquele negócio não funcionava, cara. Todo Tava mundo pau. reclamava O disso. único jeito de Todo ver era pela assinatura, né? Mas cai da vida que tu, aí tu conseguia. Aí sim. É verdade. Pelo canal, né? É. Agora, sabe o que é doido, né, cara? Porque tem coisas que a gente tenta replicar depois de anos, que a gente gostava muito de como a gente lembrava, e não tem como, entendeu? Não. Tem experiências que são únicas. Durante a pandemia, eu, o Sescon e a galera jogava direto Call of Duty Warzone juntos. Sim. E hoje em dia tu vai jogar e é divertido, mas não é a mesma coisa. Sabe, não é o mesmo sentimento, é o mesmo jogo. Pô, era bem legal. Os caras botaram o mesmo mapa, Verdansk, mesma coisa, mesmas regiões. Tu joga e não é a mesma coisa. Porque não é mesmo. O teu eu hoje em dia não é o mesmo eu do passado. É, né? Então é. não tem como ser. Inclusive, eu tô muito curioso daqui a um tempo aí, daqui a uns anos, quando a gente estiver munido de um Switch 2, a gente se reunir pra jogar um Mario Kart, e agora vai ter a telinha, né? Sabe o que eu quero ver como vai ser a sensação disso, estando cada um na sua casa. É, porque teve momentos da vida que o gameplay, ele era... ele unia as pessoas. Sim. Que pode ser tu na tua casa com teus 4 controles jogando um Mario Kart. E depois teve, por muitos anos, a Lan House, né? Sim. Que era também uma entidade. Você ficou sabendo que... Porra, cara, Lan House. Lan Nossa House. senhora, abriu Nossa. uma aba absurda. Foi. Lan House era uma parada... Corujão. Corujão. Era um conceito aqui? Arrepio. Sim, Corujão. Corujão, que era corujão com salgadinho e refri, né? Cara, eu não sei se eu tô... Mas vocês estão falando de tá voltando? Porque eu vi que tá voltando, cara. É isso. Tá Eu não vi, Cara, vi. sim, Vocês lá em podem São me Paulo, falar um como? amigo meu me falou que tem um lugar, um shopping lá que tem uma lan house, só que a proposta é o seguinte, você chega às 10 da noite lá, tipo, o shopping fecha às 10, chega, sei lá, 9, e aí você dorme lá,
E você sai no dia seguinte às 10, quando o shopping abre. Só que você tem todos os jogos, todos os videogames e, tipo, tudo conectado pra você jogar com a galera lado a lado ali. Vocês meio que fecham o bagulho. E eu achei da hora, achei legal a ideia. Cara, pior que legal. É legal, né? Tipo assim, pra uma noite, tá ligado? Pra zoar um dia assim, achei foda. Mas eu não sei se é exatamente isso. Mas esse talvez seja o tipo de coisa, depois o Miguel vai encerrar o que ele tava falando, que eu não sei se volta. Porque dentro da minha vida hoje não tem espaço, eu não consigo imaginar falando assim, ó, galera, vamos passar uma noite fazendo um corujão lá não sei aonde, aí todo mundo arruma a agenda, eu não sei, eu acho que a gente fazer uma janta e jogar, funciona. Agora todo mundo reservar uma noite pra gente fazer um corujão... É outro esquema. Talvez seja um lance de que a idade chega Passou, também. né? Que passou. E é muito foda, porque essas coisas acontecem, marcam a nossa vida, a gente tenta revisitar depois no futuro e a gente quase nunca tem sucesso, porque não é a mesma coisa. Isso me leva a crer que daqui a alguns anos a gente não vai mais estar exatamente nesse tipo de PewCast e a gente vai estar com saudade desse tipo de PewCast. Você tá falando sério? Que forte, né? Que forte. Desse PewCast. Durante algum tempo a gente sentiu saudade do podcast em áudio, eu diria. Eu diria que isso aconteceu no início, quando a gente migrou pro vídeo. Porque o podcast em áudio ele era diferente. Lógico cada um na sua casa, tinha um lance de horário, de clima, sabe? Só que com o passar das gravações, a gente percebeu que isso aqui é mais legal. Isso aqui é mais legal, é mais prazeroso. É mais trabalhoso, mamão do caralho, o cara vem de São Paulo, vem de Porto Alegre. Mas é mais legal. Mas é mais legal, entendeu? Então isso daqui ele superou, ele foi além. O que a gente fez ontem é basicamente a gente voltando a ser jovem e tá na Lan House, né? A gente se juntou pra jogar. Sim, a gente ficou jogando até 2 horas da manhã, sei lá. Aqui Pois, a gente ficou jogando até 2 horas. Eu acordei 4 da manhã, tipo assim, fiquei jogando até 2, tá ligado? Cara, foi isso, e eu não tava sono, a gente tinha 2 videogames, a gente tinha opções de 8 controles pra jogar. Maravilha, que delícia. A gente começou a jogar um jogo, a gente perdeu tantas vezes que a gente ficou jogando só um jogo. O plano era, vamos jogar um pouco de Play, até vencer. Depois a gente vai jogar um Mario Kart. A gente podia ter jogado mais se o Sescom não tivesse deixado o gato fugir, né? Olha a denúncia aqui, ó. Que ele roubou uma hora da nossa vida. Teve isso. Teve esse lance de jovem também, né? Vocês ficou atrapalhando, né? Pra variar. Foi uma grande cagada, foi um momento de cagada. Eu já deixei o cachorro fugir, não vou falar nada. Eu não quero filosofar aqui, tá? Sim. Mas eu me analisando aqui e olhando pro passado, eu acho que tem uma parada sobre essas experiências que a gente tem e que a gente gosta muito do passado. Porque eu lembro de um podcast, que eu não vou dizer qual, mas que eu ouvia muito durante muitos anos, sem parar, até que eu parei de ouvir. E não é mais a mesma coisa pra mim. E quando eu tento ouvir de novo, eu não gosto. E aí a primeira coisa que eu faço é pensar, caraca, deve ter piorado essa parada. Mas ao mesmo tempo eu escuto e falo, mas eles são exatamente como eu me lembro. Quem mudou foi você. Eu não tenho saudade deles, eu tenho saudade de quem eu era naquela época. Olha... mas tem umas partes que é foda, porque a gente associa esse período da vida com uma... Era uma fase, óbvio, é uma fase mais fácil, né? Sim. Tipo, não fácil de grana, que nem você falou, tipo, podia ser até mais fudido de grana, mas você tinha menos preocupações também, né? Sim. Você associa a isso, menos responsa. Você era mais burro também. Também, exato. Você conhecia menos coisas, total. Um período de mais ingenuidade, mais inocência. E outra coisa, né, também era um período de oferta e demanda bem diferente, dependendo do que tu tava consumindo, né? Porque esse tempo eu falei pro Sescom, caraca, a gente é abençoado, né? Tipo, a gente tem aí acesso a um celular que acessa tudo, todos os streams do mundo, YouTube, gente produzindo conteúdo na Twitch, se tu gosta de live, tem tudo. E às vezes tu fala assim, porra, não tem nada pra ver aqui. Aí eu volto pro passado e lembro que era obrigado a ver a merda que a televisão queria que a gente visse. Do que dava, né? Que dava. A gente ligava na televisão, era Faustão, entendeu? E foda-se, é isso aí. E a gente viu o crescimento também do celular. O celular que a gente fez do tijolão até ele virar o celular que é hoje, né? Sim, e tem um último que a gente não pode fechar o programa sem falar, né? Locadora. A locadora eu gostava. Pô, locadora não era... sinto falta, mas eu gostava. Não sinto falta, mas morro de vontade de entrar numa locadora. Tem uma lá perto de casa, sabia? Que eu acho que ela vai de dinheiro aquilo ali ainda, porque não é possível, né? Tem Caxias do Sul tem uma também, que às vezes eu passo e eu falo... O que será que acontece? E o último pôster é aquele... Titanic. Não, é aquele do Tom Cruise de Alien. Dia depois de... Não é o dia depois de amanhã, é o Limite da Manhã. Limite da Manhã. É o último pôster que tá até hoje parado lá na frente. Tá lá ele. Tá, é esse lavagem. E sabe que locadora, quando tu fecha o olho, tu consegue meio que imaginar e lembrar qual que era o cheiro que tinha, né? Impressionante. Caralho, nunca pensei nisso. Eu acho que eu lembro de todas que eu frequentava. Consigo lembrar agora, puxar de cabeça, eu lembro exatamente como é que elas eram. É porque não era um bagulho que tinha muitas, né? Era tipo 2, 3, assim, no máximo, né? No máximo eu tive duas. E você só mudava de uma pra outra quando não tinha o filme que você queria. Aí tu tinha que ir lá e tu ficava lá era outra. essa aqui tem mais filme cult, não sei o que. Quando tinha um lançamento, eles compravam mais filmes, né? Tipo, pegavam mais DVDs pra poder distribuir pra galera, só que geralmente rolava essa batalha, né? Se é lançamento, tu tem que ir rápido antes que alguém pegue. Isso. Sim. Então eu lembro que era sempre isso aí. Às vezes tu não tinha um filme que tu queria ver um filme, mas não Às tinha. vezes
Às vezes tu ia numa sexta-feira pegar, geralmente pra não entregar no sábado ou no Isso. domingo, ou ia no sábado Estratégia. pra não entregar domingo, ficar um dia a mais. O dia do Mas o ideal era que tu fosse cedinho, né? Porque se tu chegasse 4:30 da tarde, provavelmente tu teria perdido já alguns lançamentos. Caraca, nossa, isso É me verdade. trouxe uma Tu memória. lembra o primeiro filme que colocou? Cara, aí que tá, veio uma memória de não... É um filme que eu loquei, mas é que minha mãe locou pra mim. Ah. Porque ela não deixava eu ir na casa do meu tio, que morava do lado, porque ele jogava Resident Evil 1, 2 e 3, e, pô, tinha sangue pra caralho, né? Tu matava Muito violento zumbi, pro Miguelzinho. Muito Miguelzinho pequeno e tal. Então ela falava pra eu não ir. E eu sempre quis assistir, eu sempre fugia pra poder assistir ele jogar e tal. E foi na época que também começou a ter os filmes, né? Então tinha o primeiro Resident Evil, o segundo Resident Evil. E eu queria muito ver o filme. Minha mãe não deixava, né? Não pode. E aí, eu mesmo criança, lá com, sei lá, 8 anos de idade, eu lembro do dia que ela voltou do mercado e ela fez uma surpresa pra mim, que ela tinha trazido o filme Resident Evil 2, aquele da cidade, tá ligado? grande. Ela loucou pra mim e falou assim, tu vai poder assistir, tu merece. Ó, Miguelzinho, você verá. a vitória de Miguelzinho. Miguelzinho, nossa. Pra te ter Miguelzinho. noção, eu acho que o primeiro filme que eu coloquei VHS foi Street Fighter. É? Com o Olha. grande Jean-Claude Van Damme como Foda. Gaia. Cara, eu não lembro o primeiro De filme que eu coloquei. 94, né? Aí eu acho que Não eu peguei faço ideia depois. do também primeiro não. filme Porque eu que tava coloquei. viciado no Street Fighter, eu acho. Eu Mas tu lembro... loucou, assim, como tu loucou alguém? Não, eu fui com meus Sim, pais. alguém, O pequeno Marcelo não ia entrar, eu quero... Street Fighter que é muito foda, né? Pra mim é nostalgia, não é nem anos 2000, é 90. Tá aí até hoje, faz sucesso, eu acho uma bosta todos os jogos. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Que isso? Ô, Léo. Eu acho ruim, cara, fazer Uma o quê? bosta? Ah, me passei. Vai Agora ter eu vou dizer uma dois? coisa, tá? Me Passei. magoei um pouco o que a gente fez ontem. Tu tem razão, Léo. Eu até quero pedir desculpas aqui à senhora Nintendo, né? Que ama tanto os brasileiros. Que a gente ontem ficou horas jogando FIFA e nem tocou no controle do Switch. É verdade. Foi um erro. Que tristeza. Foi um erro, foi um erro. Foi um erro, mas foi Mas um erro rendeu muita gostoso. diversão, né, cara? Foi um erro Porra, gostoso de ser cometido. foi muito divertido, cara. Esse erro, sabe o que ele foi? Foi a gente voltando a viver como se a gente estivesse lá no início dos anos 2000. É. Sem pretensão, sem preocupações. A gente não precisa jogar Só 2 futebolzinho. jogos. A gente alugou 2, mas acabou que o primeiro tava tão divertido que a gente só foi jogando, deixa o tempo passar, entramos na A nossa- madrugada. A gente foi criança ontem à noite. A nossa decadência foi muito boa, porque a gente E é começou bom, né? numa batalha ali entre Barcelona e Real Madrid. Cara, olha como a gente foi criança ontem. Foi? A gente tava jogando e a minha mulher chegou em casa, como a mãe de todos nós, ou a mãe, minha mãe e os amiguinhos estavam juntos, e ela pegou e preparou a sobremesa pra gente depois Sim. do joguinho. É verdade. Não, antes disso ela ainda falou, venham comer. E a gente respondeu, já vamos. Foda! E isso era 10 horas da noite. A gente foi comer o doce que horas? 2 da manhã. 2 da manhã. Cara, vou dizer uma coisa, nostalgia é bom demais, tá? É bom. Melhor Por coisa isso que pra se Hollywood sentir. tá certo, né? Tem que fazer nostalgia mesmo. Hollywood- Tá Tá certo. 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 Nostalgia é um Tá certo. sentimento bom. Voltando atrás, É um né? recurso bom, é uma ferramenta boa que tem que ser utilizada. É uma ferramenta... Tem que manipular mesmo. É isso aí. É, tem que trazer as coisas de volta. Vamos uma hora dessa fazer um podcast em áudio de novo, só pra sugar a alma do funk de Vamos. nostalgia? E vamos fazer um corujão também. Vamos. Uma hora dessa. Mas pra funcionar a nostalgia, no padrão Hollywood tem que cobrar. Vocês têm que fazer, tipo assim, R$100 pra quem quiser ouvir um podcast em áudio. Por quê? Porque eles vão querer. Que é nostalgia. Foda! O cara pensa em tudo. Vamos, Hollywood. Tipo assim, ele tem a opção de só ficar... Não.